Hoje é dia 14 de janeiro de 2022, são 15 horas e 40 minutos, sexta-feira, dia bastante ensolarado, 30 graus. Nós estamos realizando o culto cristão no lar, em nossa residência em Franca, São Paulo. Nós estamos lendo esta obra, Lírios de Esperança. Lírios de Esperança é uma obra produzida pela editora Dufaux e faz parte da série Atitudes de Amor, trazida ao mundo físico pela Hermance Dufaux, espírito, e psicografia de Vanderlei S. de Oliveira. Nós estamos em um anexo da obra, a página 299, e esse anexo foi retirado, é um trecho da mensagem Atitudes de Amor, inserida na obra Seara Bendita, psicografia de Maria José da Costa Soares de Oliveira e Vanderlei Soares de Oliveira, uma obra produzida por espíritos diversos. Lírios de Esperança tem uma notinha da editora. Conheça a trajetória de ceareiros espíritas que desencarnaram sob o peso das ilusões, mas que encontraram em si a força divina para reconstrução e recomeço de suas vidas, motivados pela esperança, na conquista de bens eternos, amparados e devidamente cultivados pelo amor dos amigos espirituais, nos jardins eternos, nos jardins celestes da divina providência. Maria Modesto Cravo prefacia a obra com o seguinte dizer: ao enfocar a história de líderes cristãos tombados no remorso, sob o açoite da negligência com a qual se conduziram durante a vida física, a vida material, Hermance Dufaux abdica da visão derrotista, de falência, de queda irremediável, para alertar ao homem físico, ao homem terreno, sobre quanto lhe compete realizar no clima do sacrifício e da renúncia em favor de si mesmos, quando bafejado pelas benesses da doutrina espírita. A proposta das atitudes de amor, atitudes de amor, de Bezerra de Menezes. A melhor campanha para a instauração de um novo tempo na seara passa pela necessidade de melhoria das condições do centro espírita, que é a célula operadora do objetivo do espiritismo. Lá sim se concretizam não só o conhecimento e o trabalho, mas a absorção das verdades no campo individual, consentidas em colóquios íntimos e permanentes que produzem os momentos de Jesus com o seu colégio apostolar. Por isso, temos que promover as casas espíritas, de postos de socorro e alívio
há núcleos de renovação social, renovação humana, através do incentivo ao desenvolvimento de valores éticos, valores nobres, capazes de gerar a transformação. Para isto, um só caminho: educação. O núcleo espiritista deve sair do patamar de templo de crenças e assumir a feição de escola capacitadora de virtudes e formação do homem de bem, independentemente de fazer ou não que seus transeuntes se tornem espíritas e assumam a designação religiosa de maneira formal. Elaboremos um programa educacional centrado em valores humanos para dirigentes, trabalhadores, médicos, assistidos, pais, mães, jovens, velhos, e apliquemos consentaneamente com as bases da doutrina para viver, para se saber viver, para se saber conviver. Serão as metas primaciais desse programa no desenvolvimento de habilidades, competências do espírito. O que faremos para aprender a arte de amar? Como aprender a aprender? Como desenvolver afeto em grupo? Como desenvolver visão a cegos? Curar coxos com X, estropiados, limpar os leprosos, expulsar os demônios? Muitos adeptos conhecem a profundidade dos mecanismos desencarnatórios à luz do espiritismo, dos princípios espíritas. Entretanto, temos constatado quantos chegam aqui na erraticidade, na pátria da verdade, em deploráveis condições, por não se imunizarem contra os padrões morais infelizes e degeneradores. A melhoria das possibilidades do centro espírita indiscutivelmente facilitará novos tempos para o pensamento espírita. Haja vista que estaremos ali preparando um novo contingente de servidores para a causa dentro de uma visão harmonizada com as implicações da hora presente. Nós estamos em 2022, esse livro foi escrito em 2025. Momento de transição planetária, momento de maturidade para as almas matriculadas nessa escola do Cristo. Dessa forma, estaremos retirando a feição, estaremos retirando da casa espírita a feição de uma ilha paradisíaca,
de espiritualidade, projetando-a ao meio social, adestrando seus partícipes, os seus integrantes, aqueles que a procuram, a superarem sua condição, sem estabelecer uma realidade fictícia, onerosa, falsa, fantasiosa, insufladora de conflitos e medidas impositivas, longe das reais possibilidades de transformação que a criatura possa, alcance e precisa e necessita e é urgente efetivar em si mesma, interagindo com o meio em permuta incessante de valores e experiências. O centro espírita sai da condição de reduto isolado no cumprimento de sua missão e passa a delinear a formação de uma rede de intercâmbios. Fenômeno esse que vem abarcando a humanidade inteira sob a designação de globalização. Contudo, a interação da casa doutrinária espiritista com o meio deve ser ativa a ponto de transformar-se em polo irradiador de benesses e outras co-irmãs igualmente para o agrupamento social no qual encontra-se inserida. Por isto, mais uma vez, torna-se imprescindível renovar conceitos, reciclar métodos, a fim de atingirmos os patamares de instituições multiplicadoras da mentalidade imortalista e da mentalidade fraternal. Por isto, mais uma vez, torna-se imprescindível renovar conceitos, reciclar métodos, a fim de atingirmos os patamares de instituições multiplicadoras da mentalidade imortalista e da mentalidade fraternal. Este processo de interação social reclama posturas novas, dentre elas a de abrir canais de permanente relação interinstitucional, na qual o centro espírita catalise, acelere, processe com mais agilidade, com mais direção, fulcros de cultura e modelos experimentais, transformando-se em ambiente de diálogo, convivência para os dirigentes e trabalhadores de outros grupos afins, passando suas vivências, aperfeiçoamento de suas realizações, ao tempo que se converte em polo espontâneo da união entre co-idealistas,
no regime do mais livre, em regime do mais livre, em regime do mais livre pluralismo de concepções acerca dos postulados espiritistas. Mais uma vez, a visão futurista do codificador, pronunciado ou prenunciando este tempo, levou-o a dizer: esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consolidará, consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento: fraternidade, trazendo a essência da caridade cristã. A criação desses polos são medidas salutares contra o isolacionismo e pela sua característica essencial de fortalecimento de ideias, ensejam, oportunam uma relação mais participativa, descentralizadora, operando entre os grupos, a prática da solidariedade. Incentivaremos não só a renovação cultural nas casas espíritas, mas também a estruturação das entidades específicas que, pela sua neutralidade institucional, obterão um trânsito mais intenso junto à seara, na dinamização, no movimento, no agir de um arejamento cultural, no atendimento das necessidades humanas que abarrotam, que atropelam, que enchem as solicitações e as demandas. Há serviços intensos a realizar e devemos ver com bons olhos a multiplicidade de funções, a diversificação de medidas em favor dos clamores da sociedade. Há serviço intenso a realizar e devemos ver com bons olhos a multiplicidade de funções e diversificação de medidas em favor dos clamores da sociedade. Os dirigentes, ricos de boa vontade, espírito cooperativo, anseiam por novos horizontes. Todavia, tem faltado quem se disponha a dividir vivências, edificar um ambiente em que se constitua verdadeira oficina de ideias, diálogos para a criação de caminhos novos. Serão esses polos, as cooperativas do afeto, serão esses polos, as cooperativas do afeto, a sinergia, a convergência, o aglomerar no mesmo ideal de afetos, o afeto cristão, o afeto incondicional, que permitirão aos servidores, aos condutores das responsabilidades doutrinárias renovarem esperanças,
estão renovando esperanças, quebrando os circuitos da rotina, do mesmo, do esfriamento, do fazer por fazer. Um labirinto de obrigações que renderam o ramerão do centro espírita. Serão polos de arejamento e solidariedade múltipla, solidariedade mútua, regidos por intenso e espontâneo desejo de somar. Repetindo, serão esses polos as cooperativas do afeto cristão, que permitirão aos servidores e condutores das responsabilidades doutrinárias renovarem esperanças, quebrando o circuito da rotina dentro dos labirintos de obrigações que renderam no ramerão do centro espírita. Serão polos de arejamento e solidariedade mútua, regidos por imenso e espontâneo desejo de somar, em múltipla análise, é a unificação no que mais sublime exprime o sentido desta palavra: unificação, afeto, esperança. Estamos, portanto, meus irmãos, amigos do coração, instaurando o período da unificação ética da maioridade das ideias espíritas, através do melhor aproveitamento individual dos ceareiros, dispostos a mais amplos voos de renúncia, mais amplos voos de sacrifício, mais amplos voos de amor à causa, com amor à casa, à doutrina. Assim, todos nós, aqui hoje, reunidos, estamos convocados a cerrar, com C, fechar, esforços continuados ao programa renovador de nosso abençoado movimento espírita, com vistas a ampliar na humanidade a mensagem de esperança e libertação trazida por Jesus e explicada com lucidez pelo trabalho inolvidável de Allan Kardec. Estamos em campanha pela unificação com amor. Estamos em campanha pela renovação de atitudes. E temos um problema: as más atitudes. E uma solução: as novas atitudes. Seja essa a nossa campanha no bem, pelos tempos novos, a que todos somos chamados, todos aqui da erraticidade do plano físico, mormente os que se acostumaram à docilidade e à ternura do meu coração, não se surpreendam com a franqueza destas minhas palavras. Estejam certos que o sentimento é o mesmo e sempre o será. A clareza e a definição de minha fala são em obediência incondicional
obediência servil às ordens maiores, que cumpra em nome do Espírito Verdade, sem perder a fraternidade. Vós outros, que têm o acesso livre pela palavra mediúnica, elevai esta mensagem ao conhecimento de todos. Levai esta mensagem a todos os corações. Aqueles que hoje aqui se encontram, temerosos ante novas chances, que logo envergarão na carne, levai convosco a esperança de que, em plena infância física, serão bafejados pelas claridades desse momento de renovação, dentro e fora das movimentações espirituais a que se matricularão. Aqueles que servem a outras fileiras de obrigações junto à humanidade, cooperem com o nosso ideal, incentivando a superação dos preconceitos, abrindo picadas, abrindo clareiras para a penetração de ideias espiritistas à frente da sociedade, enaltecendo a comemoração da qual ainda agora quase todos aqui presentes tivemos a bênção de acompanhar junto aos nossos irmãos no Congresso Espírita Brasileiro. Peçamos ao Senhor da vida que fortaleça sempre os ideais de nosso coração, para que as medidas salvadoras representem mãos estendidas, guiadas pelo coração, sempre pulsante no bem, em favor das lutas, em favor do aprendizado daqueles que receberam de Deus a gloriosa oportunidade de regressarem à vida física, a carne no torrão brasileiro, fruindo das benesses do Consolador prometido. Ampliemos nossa bendita seara em seus rumos, em seus dias, relembrando sempre a nossos tutelados a importância do amor, o amor incondicional, o amor vivenciado, experienciado, nos presenteado pelo Cordeiro de Deus. Rememoremos como fonte inspiradora de nossa campanha a sublime, a inesquecível palavra do mensageiro de Deus. Nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Há uma leitura anterior que se denomina Planos para o Futuro. Ela já foi lida anteriormente, é o capítulo 25 desta obra, Lírios de Esperança. Eu vou relê-la pela importância da mesma. Para quem iremos nós, Senhor, se tens a palavra de vida eterna? Mateus 6, 28 a 30. Chega o dia da reunião com Dona Modesta.
seriam discutidos os destinos e traçadas metas para Selena e Marcondes. Ao todo, haviam passado 6 meses de permanência de nossos amigos na casa de Eurípides, como é chamado o Hospital Esperança. Marcondes e Selena construíram ou concluíram uma síntese de sua pregressa reencarnação. Apesar dos percalços naturais, com espantosa rapidez adaptaram-se às rotinas dos serviços enobrecedores. Restava-lhes, como era justo, talhar o caráter, rever pontos de vista, educar valores, cooperar. Ninguém se livra de si próprio. Essa é a grande lição da morte física. Os dramas conscienciais, os impulsos, as enfermidades morais, persistem além do túmulo. A boa vontade, a alegria de servir almas da tarefa doutrinária atraem proteção, atraem misericórdia. Contudo, a alforria, a liberdade mental é galgada por quantos se entregam ao afanoso, ao cansativo trabalho de crescimento interior. Nem sempre a contenção dos impulsos conduz à transformação. Nem sempre a atividade doutrinária significa libertação. Assim como nem sempre a experiência do conhecimento adiciona paz e serenidade. Velhas ilusões de grandeza têm banido de corações puros, bem-intencionados, a oportunidade da reeducação. Inúmeros companheiros, avassalados por prestígios, facilidades, abandonam a essência e encantam-se com a forma, as exterioridades. O resultado inevitável desse trajeto de descuidos impensados é a negligência dos deveres primordiais ao equilíbrio da alma após o desenlace físico. A sábia indagação do codificador e inspirada resposta dos sábios guias merece meditação. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará ao homem não praticar o mal. Não. Cumpre-lhe fazer todo o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Imperioso disputar o bem, abolir folgas, renunciar alguns gostos e prazeres. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos do Altíssimo e de pregai a divina palavra. É chegada a hora em que deveis sacrificar a vossa propagação, os vossos hábitos, vossos trabalhos, ocupações fúteis, e de pregai. Marcondes continuava procurando o seu mentor. Quem é o meu mentor? Selena tinha suas crises intermitentes de angústia em relação ao futuro da casa espírita. No andar térreo, na hora aprazada, reuniram-se Dona Modesta, Senhor, Doutor Inácio, e o trio começava a desenhar um futuro de bênçãos para a extensa família espiritual. Marcondes, Selena e Eulália. A benfeitora, após as saudações afetuosas, especialmente entre Selena e Eulália, coordenou a seguinte fala:
Meus filhos, sempre chega um instante do divino, esse instante divino de falarmos sobre o futuro, tecermos planos em favor de nossa paz. Temos inúmeros casos similares nesta casa de amor, nos quais almas queridas arquitetam o regresso à carne em bases de compromissos, de reajustamento, de crescimento, cooperação. O retorno de Selena e Marcondes para cá preencheu de esperança o coração de Eulália, que rogou a Bezerra intercessão benfazeja em favor de suas lutas. Reunimos-nos aqui não só para auxiliá-los a pensar este futuro, mas também para encaminhar-lhes um apelo de nosso diretor Eurípides Barçanufo, um apelo de Eurípides para nós. É tão grave assim? Expressou Marcondes. Estamos reunindo informações sobre vários casos do Hospital Esperança para enviá-los aos homens através de nossos irmãos médicos. Eurípides fez um convite aos administradores da casa nesse sentido. Compulsando arquivos do pavilhão Judas Iscariotes sob nossa tutela, gostaríamos de destinar a história de vocês, Marcondes e Eulália, Selena, com urgência ao plano físico, no formato de um livro mediúnico. Vocês nos permitem? Dona Modesta, o que há de tão sério em nossa história para ser motivo de um livro? Questionou Selena. Sua pergunta é muito feliz, Selena. É exatamente por não ter nada de tão extraordinário. Assim como que julgamos ser um relato oportuno aos nossos irmãos de ideal matriculados na escola da carne. Lutas, frustrações, pertinentes à excessiva maioria de nós. Apenas isto. Nada de tão sério, apenas os descuidos do caminho, suficientes para que, como todos sabemos, causarmos dor, decepção, angústia, aflição, Selena. Imagine-se entre os confrades de ideal que, tornando-se desnecessárias atitudes trágicas para colher espinhos da infelicidade aqui, na pátria da verdade, estas plagas. Temos catalogado nos alfarrábios de Inácio, o escriba do pavilhão, caçou Dona Modesta, mais de 70 histórias, entre as quais pelo menos 400 constituem uma casuística única, ou seja, ainda não reveladas ao mundo físico pela literatura mediúnica. Queira Deus que os médiuns tenham fôlego, coragem para suportarem as refregas que nos ensejarem a bênção de remetê-las aos homens. Inácio prepara o médium de Uberaba para seu primeiro ensaio neste sentido. Já sei qual será o título que darei à obra, interveio o médico, doutor Inácio. Qual? Indagou curioso o ex-dirigente goiano, Marcondes. Sob as cinzas do tempo. De que se trata? O resgate de Torquemada, quando Modesta e eu nos encontrávamos ainda encarnados no Sanatório Espírita Uberabense.
Dessa maneira, continuou Dona Modesta, conto com a colaboração de vocês. Além disso, temos anotações nas fichas de Marcondes, de Selena, que falam de suas aspirações novas. O professor Cícero relata e tomou de uma pequena folha de anotações que Marcondes mostrou sensibilidade com os dramas do segundo andar e interesse em visitar os médiuns no plano físico que passaram pela sua direção. Selena, após um ciclo de estudos junto ao Odilon Fernandes, está muito empenhada em auxiliar no Centro Espírita Paulo Estevão, a qual presidiu durante vários anos, na recondução de suas atividades espirituais, as quais ela impediu que ocorressem durante o período em que lá estava. Não faltará trabalho. Tomaremos as providências pelo bem de todos. Quanto a Eulália, ela se prepara em seu retorno ao corpo. Logicamente, por esta razão, precisaremos de alguém que ocupe o seu labor na Câmara dos Ovoides. Sem pestanejar, reagiu Marcondes. Muito bem. Sou eu. Rápido assim, e riram todos da forma com que o problema foi resolvido. Apenas um ponto necessita ser acertado entre nós. Antes que regressem em tarefas junto ao plano físico, recomendo que arejem suas concepções sobre as novas bússolas que irão guiar a mediunidade com Jesus neste século de transição planetária. Eulália, chamou Dona Modesta. Sim. O que você acha de passarem algumas semanas no subsolo 2, sob a orientação do coordenador da ala? Excelente. Excelente. Então aprenderão sobejamente sobre o leque das forças psíquicas. Dona Modesta intercedeu Marcondes. Pois não. Aproveitando essa nossa conversa, qual a opinião que a senhora tem sobre os livros mediúnicos que estão surgindo na atualidade? Nossas histórias não parecerão, digamos, fantasiosas? Para mim, Marcondes contaria esses 400 casos do arquivo de Inácio. Entretanto, obedeço a ordens de Eurípides. E mais a mais, se o fizesse, seria taxada de louca. Enquanto o médium que fosse o portador destes textos passaria por uma inquisição psicológica. O movimento espírita reclama da qualidade das obras mediúnicas e quando surge algo novo, algo consistente, estarrece, recriminam. Dona Modesta, intercedeu Marcondes, tem surgido muita fantasia. É por isso, a pureza doutrinária tem sido muito agredida. Não sei onde vai parar o espiritismo, Dona Modesta. O espiritismo vai a caminho comum da humanidade. Marcondes, o progresso, recorda-se de nossa conversa na tribuna da humildade. Não é a pureza filosófica que tem sido agredida, e sim o orgulho dos pseudo-sábios que criam resistência em aceitarem o que escapa às suas concepções pessoais. Acreditam saberem tudo sobre o espiritismo. Pureza doutrinária tornou-se uma questão ético-cultural. Aquilo que o homem não consegue entender. E é por essa razão suspeito, controverso,
infundado, anticientífico, sendo assim digno de uma postura de antifraternidade. O assunto é complexo, dona Modesta. Marcondes, tão complexo que inúmeros companheiros espíritas, depois do desenlace, depois de deixarem o corpo físico, mesmo vendo a realidade aqui, a olhos nus, ainda suspeitam de estarem sendo vítimas de uma mistificação no mundo espiritual. Querem pureza na obra do Criador, que experimentam pessoalmente. Aqui mesmo no pavilhão dos dirigentes, todo dia aparece esse tipo de ocorrência. Querem saber de pureza doutrinária com a vida, com o existir, com a vida tal qual é, nua e exposta aos olhos de ver. Não aceitam técnicas, não aceitam ideias, não aceitam práticas, alegando que não são doutrinárias. E quando nos olham, sentem-se inseguros, vendo-nos como mistificadores. Eu ainda me sinto assim, dona Modesta, disse Marcondes. E quando ouço colocações enfáticas da senhora, tais quais essas que a senhora está dizendo, eu fico meio inseguro. Enfáticas, Marcondes. Intervém doutor Inácio com a sua característica ironia. Marcondes, você não viu nada, meu caro. Posso ser sincero? Novamente intervém Marcondes. Franqueza, meu filho. Ah, fale com franqueza, meu filho. Dona Modesta, doutor Inácio, não estaria havendo um problema de filtragem? Filtragem com os médiuns? Uma obsessão coletiva para descaracterizar o espiritismo? Bom, eu não sei quem está falando, acho que deve ser a dona Modesta. Agora sou eu quem diz. Este é um assunto complexo. Os médiuns são depositários de imensa responsabilidade. São canais de esperança dos céus para com a terra. Envergam sobre os ombros a condição exarada por Paulo. Tesouros e vasos de barro. Sendo a mediunidade um tesouro, os médiuns, vasos. Interrompeu com ironia Marcondes, que sempre interpretou médiuns como doentes da alma, doentes morais, devedores, junto à justiça divina. A senhora disse que franqueza é virtude, emendou Marcondes.
Os médiuns deveriam ser vistos como pessoas comuns, falíveis. Todavia são alvo de onerosas expectativas de quantos lhes partilham a caminhar, são endeusados, são colocados em um pedestal. Muitas das vezes acreditam. Os homens emprestam-lhe uma supervalorização injustificável. Neste clima psíquico, o medianeiro que não consegue construir defesas morais dignas e zelar por uma conduta rica de autonomia, poderá chafurdar na teia dos reflexos da comunidade que respira. Chico Xavier dizia o seguinte: Chico, você é bom demais, Chico, você é isso, Chico, sempre enaltecendo, engrandecendo o Chico. E ele dizia o seguinte: olha, isso que vocês dizem de mim é um convite para eu ser, é um convite para ser esse projeto aí, que vocês acham que eu sou, mas eu sei aonde eu estou, eu sei quem sou, eu sei aonde eu estagio. Então eu agradeço e aceito como inspiração, né? Como um desafio para que eu chegue lá. Então é interessante essa postura do Chico. As pessoas endeusam os médiuns e eles chegam a acreditar que são aquilo que foram adjetivados. E aí é que está o problema, é o começo da queda, né? A senhora está confirmando que existe um problema de filtragem, não é, dona Modesta? Estou confirmando que precisamos de rever conceitos sobre médiuns, mediunidades, espiritismo. Largar a mania emocional de fidelidade ao texto de Kardec e buscar fidelidade à postura de Kardec. Repetindo, estou confirmando que precisamos rever conceitos sobre médiuns, mediunidade, espiritismo, largar essa mania emocional de fidelidade aos textos de Kardec e buscar fidelidade à postura de Kardec, a postura de investigador. Kardec é investigador, Estou falando da abertura mental para o novo. A cara do espiritismo brasileiro, conquanto represente o anseio de milhões de mentes, jamais servirá de modelo para as ideias que em verdade são universais. Os princípios exarados pelo espiritismo não lhe pertencem e nem aos seus adeptos, muito menos a quaisquer entidades doutrinárias. São universais, os princípios espíritas são universais, não são dos manuseadores dos textos. Portanto, cada povo o apropriará a sua cultura, as suas necessidades, criando um campo de diversidade que convergirá para um único ponto: a ética do amor. Ah, dona Modesta, do jeito que a senhora fala, passa-me pelo pensamento os receios que eu tinha quando na carga dos 45 anos que dirigi o Centro Espírita. Quais receios, Marcondes? Isso que a senhora prega significa uma miscelânea. Para mim, esta concepção levará as pessoas a fazerem do Espiritismo o que bem entenderem. Foi para isso que o Espiritismo surgiu no mundo, Marcondes. Para que o homem o absorva dentro de suas possibilidades e de conformidade com suas crenças, a sua cultura. Então a senhora, a dona Modesta, prega um sincretismo
com ideias espíritas. É sério isto? Onde fica a unidade doutrinária? A unidade deve ser buscada no campo ético do Espiritismo. Quanto à interpretação de seus princípios, práticas, meu caro, não tenha dúvida, jamais haverá unidade. Ah, dona Modesta, de que vale? De que valeu o trabalho da unificação? Para que o trabalho de tantos médiuns, de tantos líderes que suaram por uma identidade espírita? Nessa diversidade, meu filho, devemos incluir como ponto desta mesma diversidade a característica do espiritismo brasileiro. O problema é querer tomá-lo como modelo universal. Modelo universal dos seus fundamentos. No mundo dos espíritos temos uma opinião partilhada em comum acerca da história do espiritismo brasileiro. Seu grande mérito foi ter conectado princípios universalistas com a ética enobrecedora. Isto é, ter criado uma ponte entre fundamentos religiosos e a conduta. Repetindo, nessa diversidade, meu filho, devemos incluir como ponto desta diversidade a característica do espiritismo brasileiro. O problema é querer tomá-lo como o modelo universal dos seus fundamentos. No mundo dos espíritos temos uma opinião partilhada em comum acerca da história do espiritismo brasileiro. Seu grande mérito foi ter conectado os princípios universais com a ética enobrecedora, criado uma ponte entre ensinamentos religiosos e a conduta do homem de bem. Mas se já temos, dona Modesta, um modelo endossado pelo Espírito Verdade, por que criar essa novidade? De que endosso você se refere, Marcondes? De nossa parte, o único endosso que conhecemos das esferas mais elevadas ao contexto da comunidade espírita refere-se à sua conotação humana, o valor que se emprega ao seu conteúdo moral. Repetindo, mas de que endosso você fala, Marcondes? De nossa parte, o único endosso que conhecemos das esferas mais elevadas ao contexto da comunidade espiritista refere-se à sua conotação humana, o valor que emprega ao seu conteúdo moral. Então me explique melhor a razão da grande maioria apoiar os rumos do espiritismo brasileiro, pela natureza dos que neles se reencarnaram. Esse panorama, todavia, mudará, Marcondes, mudará rapidamente, celeremente. Regressam espíritos de segunda e de terceira vez, com concepções mais elevadas, mais ampliadas das bases doutrinárias. Perdoe-me, dona Modesta, perdoe-me. Aprendi a respeitá-la.
e reconhecer a grandeza de seus sentimentos e de seus conceitos. Abra. Perdoe-me, Dona Modesta, mas não consigo abrir para estas ideias. Se a visão espírita que me serviu é contemplada neste contexto de diversidade, então eu prefiro ficar com o meu conceito em meio a essa diversidade. Por segurança, Dona Modesta, com todo o respeito, amigo, abra seus olhos, enxergue um tanto mais longe. Se você estivesse ainda matriculado na escola da carne, esta concepção ainda seria justificada. Diga-me ao menos de passagem, Marcondes, observe o que está ao seu redor, esses 6 meses de estadia aqui no plano espiritual. Você está na pátria da verdade, Marcondes. Dona Modesta, está difícil de crer. Está difícil de crer no que eu vejo, Dona Modesta. Está difícil de crer no que eu vejo. Mesmo depois de 6 meses morto, tenho a impressão de que estou na Terra, de que nada mudou. Apesar de saber que mudou, está tudo mudado, tudo diferente. Mas eu ainda não sinto desta maneira. Vejo, Dona Modesta. Mas não acredito. Compreende? Compreendo, Marcondes. E posso oferecer-lhe um presente, meu amigo? Um presente, Dona Modesta, um presente. Cuidado, Marcondes! Cuidado, Marcondes. Intercedeu o doutor Inácio Ferreira, com bom humor. Presentes de Dona Modesta são uma dor de cabeça. Marcondes, você não nutre um intenso desejo de conhecer o seu mentor? Até que enfim, Dona Guarda, até que enfim, alguém tocou nesse assunto. Poderei conhecê-lo? 6 meses aqui. Não vi o meu mentor até agora. Me entregou, escreveu na fichinha lá tudo que eu fiz. E eu não sei de quem se trata. Eulália, quem? A amante dele, quando lá na carne. Explique para ele. Explique a Marcondes. Meu querido, externou com afeto a companheira. Lembra-se do Centro de Umbanda, presidente do Centro Espírita, 45 anos, com um amante, cobrou dos médiuns
cobrou de todo mundo uma postura, pureza doutrinária, a reforma íntima para os outros. E olha só, meu querido, externou com afeto a companheira. Lembra-se da tenda de umbanda que costumávamos frequentar na busca de alívio dos problemas físicos? O presidente, 45 anos, do Centro Espírita, exigindo pureza doutrinária até no mundo espiritual. Aquele centrinho de macumba do vovô Zequinha? Sim, lembra. Ah, meu Deus, o que tem a ver isso com o meu mentor? Você perseguiu o Januário, o médium do vovô Zequinha, lembra-se? Ele ia no centro de macumba conversar com o Januário, receber a orientação do vovô Zequinha, e ele que perseguia o Januário. Ah, Eulália, Januário é um embusteiro. Marcondes, meu companheiro querido, eis o equívoco da ilusão. Januário, o médium, é um missionário do Cristo. Vovô Zequinha é um cooperador das alas restritas do pavilhão Judas Iscariotes, no qual nós estamos internos. Recebemos a nossa ajuda. Isto é uma pilhéria, expressou com ironia o ex-dirigente. Aí a dona Eulália, de mãezona, passa a ser professora, passa a ser educadora, e com firmeza disse o seguinte: com seriedade, todos nós estamos aqui tratando de assuntos do coração, buscando a reintegração das nossas almas junto às verdades do Cristo. E você realmente acredita que as palavras de Eulália sejam pilhéria? Quer dizer que vovô Zequinha existe mesmo? E mais ainda, é o meu mentor? Sim, Marcondes. Novamente intercede Dona Modesta com determinação. E tem uma boa notícia para você. Ele é o seu mentor, tão desprezado por você. Ah, Dona Modesta, é demais para mim, é demais, Dona Modesta. Lá vem outra psicotada. Você só voltou ao corpo, Marcondes, por conta do vovô Zequinha. Foi ele que intercedeu ao mais alto para que você retornasse ao plano físico. Mas quando Eulália passou a frequentar a tenda umbandista em busca de alívio para seus problemas físicos, o vovô Zequinha, através de Januário, trouxe a você, Marcondes, a paz interior, aos dramas conscienciais do adultério. Tornou-se o seu preceptor, amigo. Januário, igualmente médium
de rara sensibilidade afetiva, tentou enviar muitas vezes recados pelos médiuns da atividade que você... Não, eu pulei. Januário, igualmente, médium de rara sensibilidade afetiva, acolheu Eulália com esmerada atenção. Vovô Zequinha tentou enviar infinitas vezes recados através de médiuns da atividade no centro espírita que você conduziu por 45 anos. Lembra-se de Egberto? Lembra? Era médium perturbado. Médium perturbado, adorava entidades africanas com seus chás e ervas suspeitas, pois Egberto é médium fiel dos recados do seu benfeitor, vovô Zequinha. Dona Modesta, não posso acreditar nessas questões, Dona Modesta. Tudo me parece história com E. Permita-me a clareza, Dona Modesta. É história para boi dormir. E permita-me a franqueza, Marcondes. E o boi dormiu mesmo. O boi dormiu, meu amigo. A senhora está falando de mim? Quem descuidou tanto quanto você, meu amigo, ante os apelos dos bons espíritos? Como eu poderia checar essas informações de Egberto? Você não se deu ao trabalho de respeitá-las, Marcondes, quanto mais de checá-las. Em verdade, sua postura foi de desprezo, desconsideração, atitude antifraterna, anticientífica. Dona Modesta, reconheço, Dona Modesta, é verdade. Essa é a sua história, meu filho. Não se envergonhe, assuma, ame-se tal qual você é, meu filho, e comece uma nova postura perante a vida. Respeitar-se tal qual é o começo de tudo. Amar-se tal qual é. E não vestir uma máscara, uma fantasia, uma hipocrisia perante a própria consciência. Porque ninguém esconde nada de ninguém, nem na terra, quanto mais no plano espiritual, quanto mais dos nossos amigos maiores, do Pai Celeste, do amor de Deus. Coisas como essas serão narradas em nossa história lá, serão narradas em nossa história, claro, mas eu quero ainda saber, terei ou não autorização, aval de vocês? Indagou resoluta a Dona Modesta. Olha, da minha parte está ótimo, conte comigo, afirmou Selena. Para mim não vejo problema, pronunciou Marcondes, ainda com orgulho. Apenas uma informação por caridade, Dona Modesta. O médium que vai narrar a nossa história é um missionário. Será? Não. Não é quem você está pensando, Marcondes. Os médiuns consagrados da Seara cumprem outro gênero de tarefa para a causa, razão pela qual se resguardam na sua segurança íntima para manterem-se distante do cataclismo da diversidade. O médium no qual me sirvo será enquadrado no ensino do Espírito Verdade.
Ocasião em que o Espírito Verdade assevera: nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. Muitas vezes é instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio deveria escrever se estivesse encarnado. Procure então um escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige em sua execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar esta obra. Devemos acrescentar que isto ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas outras descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, o autor da obra no plano espiritual. E os dois se entendem a respeito da execução da obra. Dona Modesta, tenho piedade do medianeiro que se atrever a publicar estas anotações. Eu discordo, Marcondes. Por mim, eu tenho alegria de saber que esses conceitos chegarão ao mundo pelas mãos mediúnicas. A maioria, Dona Modesta, nutrirá descrença. Eu mesmo vejo e não acredito no que vejo. Ainda assim, Dona Modesta afirma, o médium, com a sua louca coragem, terá um desafio de amor para o movimento espírita. Muitos homens poderão não acreditar, faz parte da lei da diversidade. Entretanto, continuam com o dever de amá-lo. Será que conseguirão amar o médium que trouxer estas questões? Dona Modesta, se eu estivesse na carne, além de não entender, de não aceitar, iria denegrir o médium com todas as minhas forças. Ótimo, Marcondes. Ótimo, Dona Modesta. Melhor essa atitude do que a da indiferença. Não entendi. Quem denigre Marcondes é porque teve seus interesses ou pontos de vista atingidos. O indiferente é calculista, é ardiloso. Reconhece na sua intimidade o valor das ideias contra as quais se defende através da indiferença. Procura nem ver, para não ter que se renovar. E quanto ao vovô Zequinha, Dona Modesta, quando poderei conhecê-lo? Nas enfermarias do subsolo. Aqui houve um momento em que foi afirmado para ele que o vovô Zequinha, não sei se eu cheguei a ler, era um dos coordenadores do trabalho lá no subsolo, junto àqueles espíritos que acabaram de ser resgatados das regiões abismais, que estão sendo atendidos no hospital de Eurípides. Andando pelas alas, você o reconhecerá. Zequinha foi um médico europeu mais renomado. Foi um dos médicos europeus mais renomados da história no século XIX.
Sua tenda religiosa em Goiás é um dos postos mais avançados do amor fraternal, do Hospital Esperança, desse hospital, lá na Terra. Quer dizer que os núcleos representantes do hospital no plano físico não são somente espíritas? Modesto, Marcondes, não são representantes, são parceiros no amor. São cooperadores ativos do bem. Toda a entidade estivesse na carne, além de não entender, de não aceitar, ainda iria denegrir. Ótimo. Mas por que ótimo, dona Modesta? Melhor que atitude de indiferença. Como? Bom, pelo menos menos mal. Quem denigre é porque teve seus interesses, pontos de vista atingidos. O indiferente é o ardiloso, o calculista, que reconhece na sua intimidade o valor daquelas ideias, mas que se defende da necessidade de absorvê-las e empreender novas mudanças. Então ele se defende através da indiferença. E quanto a vovô Zequinha, indagou constrangido, quando poderei conhecê-lo nas enfermarias do subsolo? Quando andar pelas alas, você o reconhecerá. Zequinha foi um dos médicos europeus renomados na história do século XIX. Sua tenda religiosa em Goiás é um dos postos mais avançados do amor fraternal no Hospital Esperança, do Hospital Esperança, desse Hospital de Eurípides, na Terra. Quer dizer que os núcleos representantes do hospital, deste sanatório no plano físico, não são somente espíritas? Não, são representantes, Marcondes, mas parceiros no amor, cooperadores ativos no bem. Toda entidade que se ergue em nome do Cristo, independentemente da designação religiosa, tem traços, tem laços profundos com as nossas atividades. O Centro Espírita Paulo Estevão, dirigido por Selena, em Minas Gerais, a agremiação que você conduziu em Goiás, seriam frentes avançadas de nossa tarefa. Próximos a vocês, na cidade em que atuavam, haviam excelentes servidores que partiriam daqui com tarefas definidas, ou seja, tanto Marcondes quanto Selena impediram a atividade mediúnica ali no centro, e não aceitavam essas propostas que traziam renovação para a vivência espírita. Contávamos com sua ajuda, Marcondes. Egberto é um tutelado de Eurípides. Contávamos com você, Selena. Angélica é uma esperança do Dr. Bezerra. Nossos irmãos Egberto e Angélica fazem parte da geração solidária, aqueles 80 médiuns que vieram para trazer uma renovação, trazer oxigenação às lides espíritas. Egberto é médium de excelentes recursos. Angélica seria uma renovadora dos conceitos práticos da doutrina. As oportunidades perdidas se foram, não fosse a abundância da celeste misericórdia que seria de nós neste momento, meus irmãos. No momento, o tesouro desta casa, no entanto, o tesouro desta casa, da casa de Eurípides, é a esperança. Nossa tarefa consiste em fazer nascer, renascer, no escrínio da alma,
tombada o desejo de recomeçar com determinação, recomeçar com fé. Sem isso, que será de nós, de todos nós? Após nossas falhas sucessivas, quando convidados a retomar compromissos, ecoa em nossa alma a sábia e aflita fala de Pedro. Para quem iremos nós, Senhor, se tu tens a palavra de vida eterna? Notamos a expressão tristonha dos companheiros. Seria um misto de vergonha, frustração. Nada a falar. Dona Modesta, todavia, fustiga-lhes as fibras morais com intuitos nobres. Desprezaram a oportunidade de cooperar com almas que carregam sobre os ombros um farto, abundante desafio espiritual. Era necessário que divisassem o quanto os aguardava no trabalho de reerguimento de si mesmos. As obras deixadas no plano físico não poderiam ser interrompidas a esmo. Angélica, Egberto e a própria Eulália, que breve renasceria no corpo, eram alguns dos muitos laços de continuidade para os destinos dos dois trabalhadores, Selena e Marcondes. Imprescindível recomeçarem com acerto. Promoverem-se à condição de servidores espontâneos, amantes da causa do bem. Só um caminho restava-lhes: conhecerem de perto a extensão de lutas, dores que só sobram entre culpa e ódio na erraticidade. Os portais de acesso do hospital seriam um passo inicial para que pudessem estender os passos com mais solidez, segurança, nos terrenos baldios dos abismos e da subcrosta. Consciente disso, recomendou Dona Modesta: os planos futuros visam metas libertadoras. Enquanto Eulália prepara Marcondes nas câmaras dos ovoides, Selena ampliará suas noções sobre a mediunidade. Marcondes despertará a fibra do sentimento altruísta, vindo posteriormente a cooperar com fileiras doutrinárias, onde situa Egberto. Selena, por sua vez, amealhará maior uniformidade interior através da alegria, flexibilidade junto às lutas ao lado de Angélica. Ambos poderão servir e aprender, desde que se rendam ao espírito da lídima fraternidade, sem mescla. Se vencerem os preconceitos, terrenos farão voos de alteridade, de altura. Vamos deixá-los a cargo de Inácio Ferreira, por estar intimamente ligados ao seu coração. Nesta hora, todos olharam para o doutor Inácio, que de pronto assestou seu humor em tom baixinho. Se fosse vocês, não aceitaria este karma. Deixe disso, Inácio. Creio que os amigos já não se assustam com os seus pitacos. Doutor, falou Eulália sensibilizada, serei eternamente grata pelos seus esforços com Marcondes. Não seja por isso, minha filha, fiz quanto pude, nada demais. Vocês se transferirão em definitivo para as atividades, continuou Dona Modesta, do pavilhão Judas Iscariotes. Marcondes ficará sob tutela de vovô Zequinha. Selena estará cooperando com Inácio nas aulas dos médiuns. Ainda hoje à tarde teremos uma apresentação de Dona Ivone Amaral Pereira, que nos brindará com oportunas reflexões. Amanhã gostaria de tê-los de madrugada nos portais de acesso para iniciarem novas lições. Os dias
passam ricos de labor e desafios. O hospital tinha uma rotina: servir, servir e aprender. O crepúsculo daquele dia, no entanto, era esperado por Eurípides há algum tempo. Na sacada da enfermaria busquei ar fresco, após colóquios confortadores com pacientes. Percebi nosso diretor nos jardins colhendo lírios, acompanhado por Dona Modesta, Doutor Inácio, Antunes Ferreira, Odilon Fernandes e outros colaboradores ligados à cidade de Uberaba e região. Observava a cena atenta. Eurípides fazia parte daquele canteiro, o canteiro fazia parte de Eurípides, colhia flores com carinho. Mas a sua mente estava longe, não pude registrar-lhe um pensamento. Entretanto, sua fisionomia absorta era um traço indicativo de que refletia com profundidade. Percebendo meu pensamento com sua ilimitada capacidade mental, olhou para cima, sorrindo com simplicidade, disse-me: "Veja, minha filha!" e espalmou as mãos sobre o ramalhete. "Você sabe para quem são estes lírios?" Fiz um sinal afirmativo com a cabeça e ele completou em francês vernacular: "Mademoiselle, ele está de retorno ainda hoje." Colocou a mão em um lírio na mão direita e saiu celeremente, seguido pelo grupo. Já tinha a quem entregá-lo. Acabara de desencarnar Lírio redimido do Evangelho redivivo. Chico Xavier, naquela noite, partiu nos braços de Maria de Nazaré ao encalço do Mestre Jesus. Olhei para o alto e, recordando velhas cenas de tempos sagrados, recitei em voz alta, pensando nas lutas de quantos anseiam por seguir Jesus. Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como um deles. Se Deus é assim com a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, que não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade dessa leitura, dessa reflexão e principalmente pelo ambiente trazido por essa equipe espiritual que nos ajuda neste esforço. Que essa vibração de segurança, de paz, de serenidade possa se estender a todos aqueles que porventura venham ouvir essa gravação. Muita paz a todos. Louvado seja nosso Senhor.